Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Provérbios 4 e 18, na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz clara que clareia mais e mais até o dia estar firmemente estabelecido. Na tradução da editora Fiel, que é uma das melhores traduções aqui do Brasil, né? Almeida Corrigida Fiel, ACF, diz em Provérbios 4 e 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Vamos ver então o que as Testemunhas de Jeová têm a dizer sobre este versículo e como é que foram as suas doutrinas interpretadas durante as décadas. Bem, pessoal, então a religião, né, do corpo governante, ou seja, das Testemunhas de Jeová, tiveram algumas mudanças durante todas as décadas de sua existência. E nós vemos em algumas mudanças, como na questão, por exemplo, da separação dos cabritos e ovelhas. Vamos ver uma documentação das Testemunhas de Jeová. Em 1881, os estudantes da Bíblia daquela época achavam que a separação das ovelhas e dos cabritos ocorreria durante o reino milenar de Cristo. Conforme a sentinela de 15 de março de 2015, página 26, então diz que, no caso, os estudantes da Bíblia, que eram as Testemunhas de Jeová daquela época, acreditavam em 1881 que esta separação de cabritos e ovelhas ocorreria durante o reino milenar de Cristo. Então vamos ver as mudanças que aconteceram concernente a esse ensino. Diz mais o corpo governante das Testemunhas de Jeová: Jeová ajudou o seu povo a ajustar o seu entendimento dessa ilustração. O povo de Jeová achou que as pessoas estavam sendo julgadas como ovelhas ou cabritos ao longo do final do sistema de coisas, dependendo de sua reação à mensagem do reino. Então temos aqui uma interpretação, né, diferente da primeira que eu citei, que eles acreditam que a separação dos cabritos e ovelhas iria acontecer conforme o reinado milenar de Cristo. Já nesta declaração, nós temos aí a separação de ovelhas e cabritos ao longo do sistema de coisas, ou seja, no atual sistema de coisas está sendo feita essa separação de cabritos e ovelhas. Já no terceiro ponto, nós podemos ver o seguinte: no entanto, em 1995, a sentinela apresentou um ajuste. Esse ajuste o que aconteceu? Hoje temos um entendimento claro que dizer do tempo em que ocorrerá o julgamento será perto do fim da grande tribulação, agora bem próxima. Então, esse ocorrerá o julgamento bem perto da grande tribulação, que agora está próxima, segundo a revista Sentinela de 15 de março de 2015, página 26. Já o outro entendimento agora, o mais recente, sobre este parecer, vem do site do corpo governante, que um dos membros, né, da liderança deles, um membro do corpo governante, que é a sua liderança, afirmou em fevereiro deste ano, do ano de 2021, que Jesus desde já está julgando quem é ovelha e quem é cabrito, e que se pode conhecer quem é quem pelas atitudes. Então, pelo que percebemos pelas suas literaturas, o corpo governante, que alega receber instruções do próprio Jeová Deus,
cai em diversas contradições, ficando claro que não recebe informações teocráticas coisa nenhuma. Como podem alegar que recebem novas luzes e ficar indo e voltando em assuntos doutrinários, como ficou demonstrado somente nesse exemplo, a hipocrisia do corpo governante conforme as declarações que nós apresentamos para vocês. Ou seja, como vimos, a quarta luz, né, ela acabou sendo a atual e que volta a ensinar a segunda luz. Ou seja, a segunda luz dos slides que eu passei para vocês, que estava desatualizada, agora volta a ser atualizada, né? Então, quer dizer, a quarta luz é a verdade, que era a segunda luz que já estava extinta, agora passa a ser a verdade de novo. Tudo isso usando, né, Provérbios 4:18, ok? Que é o versículo que eu li para vocês aqui. Então, as Testemunhas de Jeová, elas usam Provérbios 4:18 como uma referência para explicar as mazelas proféticas dos seus líderes, as suas predições que não se cumpriram e justificar as suas incontáveis mudanças doutrinárias. Agora, isso não tem base bíblica, isso é forjar a realidade, tá bom? Se você for ver aqui Provérbios 4:18, deixa claro que o texto não sustenta o embuste de fazer falsas profecias. Se eu fosse apresentar para vocês as falsas profecias que as Testemunhas de Jeová já fizeram, né, através do corpo governante, através das profecias de Charles Taze Russell e suas doutrinas instáveis, você ficaria chocado. Agora, além de não mostrar aqui uma luz progressiva, o texto, tá? O que Salomão está propondo aqui é o caminho do salvo, tá? O caminho do iníquo e o caminho do salvo. A luz da aurora, aqui Provérbios 4:18, diz o seguinte: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, está falando da luz daquele que segue a palavra de Deus. Porém, no verso 16 diz assim: pois não dormem se não fizerem mal. Tá? Aqui você vê o contexto do 13 até o 16 diz: pois, está falando do ímpio, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Está falando do ímpio, tá? Daquele que pratica o mal. E no verso 19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeçam, né? Então, o texto aqui não está falando de luz progressiva, está falando do caminho do ímpio e o caminho daquele que serve a Deus. Então, o entendimento da Testemunha de Jeová sobre a referência em destaque, tá? É totalmente contraditória com Tiago 1:17. Se você ler Tiago 1:17, diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então, quando nós observamos a palavra de Deus e recorremos a ela, que é o que de fato interessa, né, não a instituições religiosas, né, nós percebemos que Provérbios 1:7 diz o seguinte, que o temor de Jeová é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. A gente não pode levar, pessoal, a espiritualidade com leviandade. Tá? A palavra de Jeová, ela permanece para sempre, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. As verdades divinas são eternas e imutáveis. Ok? Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma é verdadeira, mas a outra é falsa. Não existe ambas verdadeiras. A própria literatura de Jeová, o livro Poderá Viver para Sempre, página 32, diz isso. Não existe duas verdades quando uma não concorda com a outra. Isso é uma realidade, tá? Pois Jeová Deus não muda. Malaquias 13:8 diz que Jeová Deus não muda. Então, crer hoje em uma coisa significa que algumas das crenças que essas religiões organizadas de hoje defendem podem ser mudadas amanhã. Ok? Isso é muito perigoso.
Então, as religiões que não têm o temor, né, de Jeová não estão honrando a Jeová Deus, tá? Mas ensinando mentiras e mudando constantemente a sua forma de adoração, tá bom? Então, que diria você, por exemplo, de uma organização, no caso o corpo governante, que ensinasse para os cristãos, por exemplo, que deve adorar uma certa divindade e depois mudar de ideia, tá? E viesse a dizer que aquela adoração daquela divindade era paganismo, por exemplo. Como é que ficaria essa situação diante de Jeová Deus? Ok? Como você pode acreditar numa organização assim? Certamente que não dá para confiar numa organização dessas. Então, o escravo fiel e discreto, que eles colocam como o corpo governante das testemunhas de Jeová, eles praticam frequentemente a discrepância, certo? A contradição, e tudo em nome de Jeová, porque eles alegam ser uma organização que recebe orientações teocráticas. Isso não poderia acontecer. Já que eles recebem orientações teocráticas, eles não poderiam errar em pontos doutrinários e colocando a vida de pessoas em perigo, por exemplo. Porque se amanhã o corpo governante dizer que doar sangue não é mais pecado, então quem vai responder por todas aquelas almas, aquelas vidas que morreram no passado? Então, a Sentinela do dia de novembro de 1952, página 164, ela diz o seguinte: as verdades que havemos de publicar são aquelas que a organização do escravo direto fornece, não aquelas opiniões pessoais contrárias ao que o escravo discreto fornece, não algumas opiniões pessoais contrárias ao que o escravo providenciou como sendo sustento conveniente. Então, a Testemunha de Jeová tem que obedecer o corpo governante, né? Esse grupo de pessoas que dizem receber orientações da parte de Deus. Porém, quando você começa a investigar os ensinamentos deste corpo governante, você percebe que é ensinamentos de homens e não de Deus. E vamos provar isso dizendo o seguinte: é, por exemplo, paganismo adorar a Jesus Cristo? Sim ou não? Bem, as Testemunhas de Jeová, elas publicaram na sua revista Watchtower, The Watchtower, novembro de 1879, página 4, eles tinham uma posição, né, em 1879 sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eles adoravam Jesus Cristo. Sua posição é contrastada com a de homens e anjos, e desde que o Senhor, ele é Senhor de ambos, tendo todo o poder nos céus e na terra, desde que assim é dito que todos os anjos de Deus o adorem. Isto inclui Miguel, o chefe dos anjos, o que significa então que Miguel, o chefe dos anjos, não é o Filho de Deus. A razão está em que ele tem alcançado um nome mais excelente do que o deles. Então, colocam Jesus acima de Miguel, acima dos anjos, e portanto em igualdade com Jeová Deus, e portanto deve ser adorado. Ou seja, era a segunda pessoa da Trindade em 1879. Outra revista Sentinela, né, de 1898, página 4, confirma que o Senhor Jesus Cristo era adorado. Agora, as Testemunhas de Jeová adoraram a Jesus Cristo desde a sua fundação até 1952. Tá? Aí na revista Sentinela, do dia 1º de janeiro de 1953, página 31, traz uma proibição, né, de adorar a Jesus Cristo. Nenhuma distinta adoração deve ser dada a Jesus Cristo. O livro Certificai-vos de Todas as Coisas, edição de 1960, página 104, diz que Jesus deve ser adorado. Como é que fica a situação das Testemunhas de Jeová que faleceram antes de 1953? Se
Se hoje é paganismo adorar a Jesus, o que dizer, pois, dessas testemunhas de Jeová que morreram adorando a Jesus? Quem garante que o corpo governante não mudará outras vezes as suas crenças? Veja que você, como testemunha de Jeová, está pisando em um terreno minado.